Muito bem, teremos agora uma sessão dedicada ao campo político e institucional sobre o tema Perspectivas Econômicas para 2025. Convido então ao palco o presidente da Abras, João Galassi, o deputado federal Luiz Gastão, o deputado federal Domingos Sávio, o deputado federal Joaquim Passarinho, o senador Isalci Lucas, o senador Efraim Filho e o senador Eduardo Braga. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá. Todos acomodados aí? Por favor. Boa tarde, meus amigos. Voltando aqui para um painel muito especial. O senador Eduardo Braga faz uma explanação nesse momento de 15 minutos. Depois nós voltamos para um debate entre os deputados e senadores aqui presentes. E, ao final, teremos uma homenagem aqui no palco. Senador, fique à vontade, seja bem-vindo à nossa casa. Uma salva de palmas, senador Eduardo Braga. Boa tarde. Senador, se o senhor fique à vontade, se o senhor quiser ficar em pé, sentado, tanto faz. Aqui está funcionando, Eduardo. Bem, boa tarde a todos. Eu queria começar agradecendo ao presidente João Galassi, a nossa primeira-dama Virgínia Galassi, a toda a diretoria da Abras, pelo convite que nos foi formulado. Quero cumprimentar o nosso deputado Gastão, quero cumprimentar o nosso deputado Domingos Sávio, o nosso deputado, meu vizinho do estado do Pará e eu que venho do estado do Amazonas, deputado Passarinho, nosso senador Isalci, nosso senador Efraim Filho. Nós estamos hoje aqui para falarmos um pouco sobre reforma tributária. É preciso dizer que primeiro aprovamos uma emenda constitucional que já foi promulgada e agora estamos na fase da regulamentação. A Câmara dos Deputados já aprovou, em primeiro turno, na Câmara, o texto da regulamentação. O texto foi enviado para o Senado, chegou no Senado no começo do mês de agosto. O presidente do Senado e presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, anunciou ao povo brasileiro de que o Senado da República iria deliberar sobre esse tema pós as eleições municipais para garantir um amplo debate e um amplo debate de forma serena no Senado da República. Eu fui indicado pelo presidente Rodrigo Pacheco, mas em função do estabelecimento de um prazo a partir das eleições, eu serei designado relator, portanto, me encontro na posição de relator indicado, mas ainda não designado. Portanto, nós ainda não iniciamos a tramitação na Comissão de Constituição e Justiça da regulamentação da reforma tributária, mas a nossa Comissão de Assuntos Econômicos, a CAI, através da presidência do Isalci, num grupo de trabalho e com a participação do nosso senador Efraim Filho, que foi inclusive o relator do grupo de trabalho quando da emenda constitucional, estão neste momento fazendo um grande trabalho de debate, ouvindo os diversos segmentos, buscando compreender
e buscando mostrar com absoluta transparência o que veio e foi aprovado pela Câmara dos Deputados na regulamentação. Logo após as eleições, iniciará o processo de tramitação na Comissão de Constituição e Justiça, aonde aí sim eu, como relator designado, apresentarei um plano de trabalho para que nós possamos fazer as audiências públicas, para que nós possamos ouvir os diversos segmentos, juntamente com o trabalho que a CAI até lá já terá evoluído, para que nós possamos assegurar à economia brasileira, ao povo brasileiro, uma reforma tributária que mantenha os seus compromissos originários. Porque a população brasileira, o setor produtivo brasileiro, os estados, os municípios, e aqui quero agradecer a presença do prefeito de Guariúna, que está aqui, e eu quero lhe agradecer ao Gustavo por estar aqui para nos receber e para conversar conosco, mas eu falava de que a Federação Brasileira, os estados e os municípios também aprovaram e apoiaram a reforma tributária. Mas com que princípios essa reforma tributária foi aprovada? Em primeiro lugar, para que a gente possa garantir uma simplificação da metodologia da cobrança do tributo no Brasil. Afinal de contas, o Brasil debate e discute a questão da reforma tributária há pelo menos 3 décadas. E este tema, que sempre foi um tema muito difícil, porque é que nem seleção brasileira. Todo mundo apoia a seleção, mas cada um tem a sua seleção do coração. E tem a sua escalação, não só do técnico, mas dos jogadores, etc. A reforma tributária, eu que venho da Amazônia, acho que ela é uma floresta que todos apoiamos. E todos apoiaram para que a emenda constitucional pudesse ser aprovada, com a garantia de que teríamos simplicidade, que acabaríamos com os conflitos tributários judiciais que nós temos neste país, que pudéssemos, ao mesmo tempo, trazer segurança jurídica, que garantíssemos a neutralidade da carga tributária. O brasileiro não suporta mais pagar mais tributos. É preciso que se tenha um compromisso para que a carga tributária global não aumente no país em função da reforma tributária. Ao contrário, que ela possa mostrar ao longo da sua implementação de que ampliando a base e ampliando a legalização e a formalização da economia, reduzindo, portanto, a sonegação, é possível aumentar a arrecadação sem que isso signifique aumento da tributação e da carga tributária sobre o setor produtivo brasileiro. Questões fundamentais como estas foram que asseguraram a aprovação da emenda com tamanho apoiamento, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado, seja na sociedade brasileira. E agora, na regulamentação, esses compromissos precisam ser mantidos e assegurados. Este é um compromisso que o Senado da República, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados tem para com o povo brasileiro. E é isto que nós buscaremos entregar com o texto que vamos aprovar no Senado da República e que precisamos construir um entendimento com a Câmara dos Deputados, um entendimento com o Executivo, um entendimento com a nação brasileira,
Porque, afinal de contas, a regulamentação é uma lei que o Senado funciona como casa revisora. As mudanças que fizermos no Senado, e ainda há pouco eu ouvi a palestra que o Galassi fez para nós, ainda há pouco ouvi representantes do setor privado falando sobre questões tributárias. Não adianta o Senado mudar, fazer modificações e não haver um entendimento, um acordo com a Câmara dos Deputados e com o Executivo. Por quê? Porque o texto que for aprovado no Senado retornará para a Câmara e a Câmara dará a última palavra sobre o texto da regulamentação tributária. E aí irá para a sanção do presidente da República, que terá à sua disposição os vetos. Portanto, é preciso contextualizar como se fará a reforma tributária na regulamentação, para que todos possamos compreender o tamanho do desafio. E mais, a reforma tributária, ela iniciará efetivamente, ainda de forma reduzida, para que a gente possa testar, inclusive, o modelo, a partir de janeiro de 2006. Portanto, a pressa não pode ser o principal compromisso com relação à regulamentação. O principal compromisso com relação à regulamentação é que nós tenhamos a convicção de que estamos fazendo a coisa certa para a economia, para a geração de emprego, para o setor produtivo, para que o Brasil não se arrependa daquilo que vamos aprovar na reforma tributária. Como eu disse, a fotografia da floresta é muito bonita, mas quando nós vamos olhar o detalhe de cada árvore, nós percebemos que existem problemas que precisam ser solucionados na regulamentação, para que este compromisso com os fundamentos que levaram ao apoiamento da reforma estejam garantidos na regulamentação. Como minha avó dizia, o problema mora nos detalhes. E o perigo está exatamente nos detalhes. E os detalhes, Isalci, estão na regulamentação. É lá que nós estamos detalhando tudo aquilo que nós construímos de mandamento constitucional. E é preciso assegurar que esses compromissos serão efetivamente implementados na regulamentação. Portanto, meus amigos, a minha mensagem é de que todos nós queremos que o Brasil volte a crescer de forma sustentada, de forma sustentável. Que nós não estejamos fazendo um voo de galinha, mas que nós estejamos fazendo um voo de águia, de condor, que nossa economia possa crescer de forma sustentável, que a geração de emprego e renda possa crescer de forma sustentável e que nós possamos ser cada vez mais competitivos na indústria, no comércio, nos serviços, para que nós possamos cada vez mais abrir novos mercados para os produtos brasileiros e para o setor produtivo brasileiro. Portanto, esta é a mensagem que trago como relator indicado, ainda não designado, e que espero poder cumprir este compromisso com o povo brasileiro através do Senado da República. O Senado da República aprovará um texto que será construído democraticamente para obter a maioria do plenário. Portanto, o texto que aprovaremos não é o texto da vontade do senador Eduardo Braga, mas é o texto que construirá a maioria no plenário no Senado. E nós esperamos que este texto seja consensuado com a Câmara, com o Executivo e que possa entregar ao Brasil um compromisso com um futuro melhor. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.
Senador, muito bom, muito bom. Até aproveito para deixar aqui um esclarecimento para todos. O senador Eduardo Braga foi o responsável em introduzir na Constituição brasileira, depois de aprovado na Câmara, no Senado, a introdução da higiene, da limpeza com redução de 60%. E mais, foi o responsável pelo aperfeiçoamento do texto da Cesta Básica Nacional de Alimentos, introduzindo que essa cesta deveria de ser saudável, nutritiva e regional. Foi um grande avanço e eu tenho dito, senador, para todos, que esse movimento é basicamente uma revolução alimentar que foi aprovada pelo Congresso, em cima, inclusive, do teu texto aprovado. Então, meus parabéns, obrigado pelas palavras iniciais. Eu vou, então, fazer o seguinte, eu vou dar uma rodada primeiro com a Câmara, para que a Câmara dê as suas contribuições de como foram as questões da aprovação na Câmara, para depois nós voltarmos no Senado com o Efraim e com o Exalci, na primeira rodada de 5 minutos, para depois voltarmos ao debate novamente. Eu vou começar então com o meu querido Joaquim Passarinho, presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo. E Joaquim, eu já aproveito para dizer que fala para tua esposa que eu recebi o texto, está aqui no bolso desde manhã, viu? Obrigado de coração, nossa querida Nádia. Fica à vontade. Boa tarde a todos. Boa tarde a todas. Queria inicialmente saudar a dona Virgínia Galassi, em nome dela saudar todas as mulheres presentes, sabendo da força, da importância da mulher, não só na política, mas principalmente nos negócios desse país. Virgínia, tenha nosso abraço, abraço da Nádia a você, pela grande mulher que você é, com certeza. Queria, inicialmente, Galassi, saudar o meu pessoal do Pará. Né? Não só a mim, mas também o senador Eduardo Braga, porque quem não sabe é paraense de nascimento, está emprestado lá para o Amazonas, mas saudar Jorge Portugal, presidente da Aspas, Fernando Yamada, também ex-presidente da Abras, também aqui presente, e que estão bem representados no nosso estado do Pará. Eu queria fazer um reconhecimento também. Às vezes a gente entra numa associação de classe e não sabe bem o que a associação pode fazer por nós. E a participação do João Galassi durante esse processo da Câmara Federal foi importantíssimo. Vou tratar bem do assunto que foi a Cesta Básica Nacional. O governo lançou, em março desse ano, a Cesta Básica Nacional, com festas e pompas dentro do Palácio do Planalto. E lá incluiu as proteínas dentro da cesta básica, que seria uma cesta básica que é de alimentação básica, como o nome mesmo está dizendo, e nutricional. O que nos estranhou foi quando chega na Câmara o processo, e lá a gente num debate, eu, deputado Gastão como relator também, qual relator conosco, nosso Domingos Sávio, o que nos estranhou foi que no projeto da reforma tributária se esqueceu da proteína. E para colocar, nós tínhamos o governo trabalhando contra nós. A verdade é essa, o governo trabalhou, deputado, senador Eduardo, até a última hora contra a inclusão das proteínas na cesta básica. Depois festejou, mas trabalhou contra. E muitas entidades se colocaram nessa discussão, mas ninguém foi tão efetivo como o João Galassi, através da Abras, na sua discussão, não só uma discussão de merecimento, mas tecnicamente, botando toda a sua equipe, botando estudiosos, economistas, trazendo números e confrontando o número do governo. E o governo, infelizmente, não consegue nos demonstrar os seus números. A grande fragilidade que a gente vê do governo é que o governo joga números soltos e não consegue comprovar. Nós colocamos, por exemplo, o que não existia no imposto seletivo, os joguinhos Bet, o Galassi falou há pouco também aqui. A previsão esse ano, pessoal, é que os jogos Bet o brasileiro vai jogar nesses joguinhos eletrônicos que, por sinal, não deixam emprego no país, não pagam nada e não deixam emprego no país. A estimativa é que o brasileiro joga este ano 130 bilhões de reais. Essa é a projeção de jogos para esse ano. O que está causando destruição de famílias, está causando destruição de lares. Por quê? Porque as pessoas estão deixando de comprar comida para jogar. Vira um vício. E é um vício que só está estragando o brasileiro e tirando o brasileiro da posição correta. E nós colocamos no seletivo e o governo também foi contra. 130 bilhões de taxação. O Senado recebe uma planilha, senadores,
dizendo que a taxação seletiva em cima do joguinho de 130 bilhões vai representar apenas uma ajuda no índice básico de 0,06%. Então, não foi dito ainda nem qual é a alíquota. A alíquota vai ser definida pelo Congresso Nacional no ano que vem. Como é que o governo diz que a taxação do joguinho vai ser tão ridícula assim? Mas a taxação da proteína joga 0,57%. Quando os números da Abras tecnicamente mostram que ela não passa de 18% a 20%. A 0,18%, 0,20%. Então, esse estudo que nós nos baseamos, tentamos até o final, o governo foi contra, o texto foi para o plenário sem a proteína, o nosso partido fez um destaque, foi um trabalho árduo, tiraram o destaque, volta o destaque, sai o destaque, volta o destaque, e nós conseguimos, na última momento, domingo que saiu, mantendo o destaque. Aí o governo, quando viu que ia perder, aliviou e mandou toda a base votar, tanto que 477 deputados votaram a favor. O governo depois vai para a rede social fazer festa, dizendo que o governo era a favor disso. Mentira, não era. O que nós precisamos ter, o cuidado aí sim no Senado, é de que o governo não faça esses números, que não fantasie esses números, mostrando de que nós podemos ter a alíquota mais alta do mundo. É mentira, não vamos ter, porque neste modelo de IVA, é um modelo que faz a inclusão no setor econômico. Nós vamos trabalhar no sistema de débito e crédito, e você só vai ter o seu crédito de volta se você gerar a nota fiscal. Nós estivemos conversando em Portugal com o professor Nuno, que foi um dos que fez essa reforma lá do IVA, e o Portugal cresceu 15% no primeiro ano e 15% no segundo. Só com a inclusão de quem estava na economia informal, que não gerava nota. Só com a participação dessas pessoas dentro do mercado, há uma elevação da arrecadação exponencial. E o governo não leva em consideração isso, porque a Receita não quer pensar em projeções. É engraçado, projeção para aumentar a alíquota existe, projeção para baixar não pode. Então essa é a cabeça de um governo que está pensando apenas em arrecadar. Inclusive quer mexer agora no juros de capital próprio. Então, é um problema que nós temos que fazer, o Senado tem que estar atento, tem que os senadores estar aqui. O que nós estamos fazendo aqui, Galassi, nós devemos replicar nos estados, para estarmos todos atentos, para que a gente não possa ter retrocesso no que foi votado na Câmara. Precisamos ter ajudas ainda. Logicamente, o Senado, como Casa Revisora, vai fazer seu trabalho, pode e deve melhorar o texto ainda mais, com certeza. Nós tivemos muito pouco tempo, tivemos 2 meses na Câmara, o Senado vai ter essa tranquilidade um pouco melhor, de poder trabalhar um texto já debatido com a sociedade, porém, o Senado tem totalmente a liberdade, como falou o senador Eduardo, conversando com a Câmara, lógico, para que a gente possa não aprovar no Senado, gerar uma expectativa e depois retroceder na Câmara. Eu acho que essa parceria entre Câmara e Senado, vocês vão sempre ter essa boa vontade, vocês sempre vão ter à disposição de nós, porque nós acreditamos que quem gera emprego, quem gera renda nesse país é o setor produtivo, não é o governo. Essa é a nossa concepção. Galassi, meus parabéns a cada um de você, a toda a sua equipe, a toda a Abras, a tudo que você ajudou. Se nós temos hoje a proteína na cesta básica, devemos muito a essa pessoa que representa cada um de vocês, João Galassi e Abras. Muito obrigado. Muito obrigado, meu amigo. Na verdade, foi um trabalho em equipe, né? E você foi um grande líder na Câmara. Por sinal, um grande líder também a introduzir o imposto seletivo nos BETs, como eu já comentei. Obrigado de coração, obrigado pelas palavras. Agora eu vou convidar aqui para os nossos 5 minutos iniciais, nosso querido presidente da Frente Parlamentar do Comércio e Serviços, Domingos Sávio, desse mineiro campeão, supercadista também, viu? Por tabela, é o genro. Obrigado, João Galassi. Uma boa tarde a todos, a todas. Cumprimentar meus colegas aqui. Primeiro, nossos senadores, a quem depositamos toda a nossa esperança de aprimorar o texto e preservar. Não tenho dúvida que esse trabalho será bem feito. Eduardo, não só a grande experiência parlamentar que o senador Eduardo Braga tem, mas também como ex-governador. E o Efraim, que é ele é eterno deputado federal, ele foi para o paraíso sem ter que morrer, mas continua tendo a energia que a Câmara, que é o palco de debates calorosos. Então vocês, junto com o Isalci,
que é contabilista, inclusive. O homem sabe dos números. Zalci, com certeza, estará bem perto de tudo isso. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Joaquim Passarinho é, acima de tudo, um amigo e hoje uma das maiores revelações lá no Congresso, como presidente da Frente do Empreendedorismo, frente parceira da nossa Frente do Comércio e Serviços, que eu e o amigo Gastão, nosso vice-presidente, procuramos tocar juntamente com Efraim. Pessoal, eu não vou me alongar muito, mas eu quero frisar aqui que esse papel das entidades é fundamental. E eu não posso ignorar que se nós conseguimos alguns avanços, e conseguimos avanços importantes, não só na emenda constitucional, mas no projeto de regulamentação da reforma, o papel da UNEX e, obviamente, da ABRAS, dentro da União Nacional das Entidades do Comércio e Serviços, liderado pelo João, foi fundamental. Eu acho que um maior destaque é a inclusão das proteínas, mas não foi só isso. A questão da proteína, o Joaquim relembrou aqui, de fato foi uma luta árdua, quando já havia até pronunciamentos do presidente da República dizendo que não, tem que ter a proteína, a carne. O texto que foi apresentado, votado, excluía as proteínas. E havia uma pressão muito forte para não haver sequer destaque. Eu fui como vice-líder do PL que assinei o primeiro destaque. Assinei o primeiro destaque e incluímos. Eu me pego de susto dizendo, acabaram de tirar o destaque. Mas tirou aquele destaque naquele momento, é porque no destaque que eu havia apresentado estavam as carnes, obviamente peixe, suíno, aves, né, carne bovina. Estavam também queijos, como o mineiro não podia deixar o queijo, o leite de fora. Mas nós imaginávamos que o sal já estava no projeto de cesta básica original, porque é tão óbvio, né? Imaginar que uma cesta básica não tenha sal. E não tinha. Então, a segunda emenda que nós colocamos, Eduardo, ela veio com as proteínas animais, né, as carnes de todas as espécies, o leite, o queijo e o sal. E aí, foi uma luta. Eu, no plenário, encarregado de orientar esse destaque, o meu líder me dizendo, você se prepare, porque o destaque vai ser votado muito rápido, e ele vai ser derrotado, porque não vai dar tempo. Eu falei assim, não, você vai me dar o tempo de líder, que eu vou usar o tempo de líder na hora da votação. E isso é regimentalmente previsível, para a gente ganhar tempo. E com isso a gente ganhou tempo de ir discutindo, o Reginaldo lá presente, e o bom senso foi prevalecendo, e aqui eu não quero fazer uma queda de braço sobre isso. E eu acho que o governo e os líderes do governo conversaram entre si, o Gastão está aqui, parceiro que estava lá alertando, olha, é incoerente, nós que somos base do governo, votar contra isso. E foi ganhando corpo, Eduardo. E aí, o Reginaldo chegou a dizer, não, eu vou adotar, né, a emenda e incluir, mas já não podia incluir mais, porque o texto já tinha sido votado. Então tinha que votar o destaque. E foi bom, porque ao votar o destaque, foi o recorde, 477 votos a favor do destaque. Por que eu estou frisando isso na minha fala? Porque eu não tenho dúvida que com a sua sensibilidade, a sensibilidade dos nossos senadores, isso haverá de ser preservado para o bem do país. Porque quem ganha com isso, e eu vi que uma das pautas desse encontro é o foco no consumidor. Quem que vai ganhar com isso? É o consumidor brasileiro, é o cidadão brasileiro. Porque muitas vezes se diz, não, mas nós vamos fazer a devolução disso, cashback. Ora, vai fazer cashback para quem está no CAD único. E a classe média? E quem tem um emprego já ganha aí 2 salários mínimos, já está fora disso, ou um pouco mais do que um salário mínimo. Aí vai conseguir comer proteína com qualidade se ela aumentar de preço assustadoramente? Claro que não, não é justo isso com o povo brasileiro. Então, isso é o primeiro aspecto, preservar questões como essas, e tem problemas para resolver. E o meu tempo está acabando, eu já concluo. E aí eu deixo isso nas mãos dos senadores. Problemas como, por exemplo, deixar claro que não haverá aumento de impostos. Mas isso já está teoricamente. Mas é preciso, senador, se debruçar, porque tem pegadinhas lá, ou pegadonas, que deixam margem para ter, sim, aumento de carga tributária. O outro aspecto que me preocupa é que o setor de serviços, que está muito ligado conosco,
ele muitas das vezes, ele vai direto ao consumidor final. E aí a inclusão de uma carga cheia em cima disso pode gerar inflação, pode gerar muito problema, é preciso botar uma lupa. E tem absurdos lá dentro. Nós fizemos uma reforma tributária sobre consumo. E incluíram ali dentro tributação sobre patrimônio. Tributação sobre patrimônio como, deputado? E eu falei isso para o Arthur Lira quando estava votando, ele falou, não está não. A questão que está associada a fazer imposto progressivo sobre herança. Herança é patrimônio. Isso é um equívoco, já começam aí a falar em tributações abusivas em cima disso. Imagina os senhores aqui, empreendedores, né, ou que representam e conhecem a realidade de grupos empresariais que foram construídos ao longo de várias e várias gerações e que, para sobreviverem, precisam ser preservados. Se na sucessão você tiver uma hipertributação, você vai destruir empresas, você vai afugentar capital. Isso é um grave equívoco. Não é assim que nós vamos fazer justiça fiscal no Brasil. Tem sim que pagar mais quem ganha mais, mas não é destruindo o empreendedorismo. O empreendedorismo é fundamental para haver desenvolvimento social em qualquer país. Contem conosco para estar atento e continuar defendendo comércio e serviço, que é quem mais emprega, é quem é a locomotiva desse país, e agora está acordando para isso. Está se unindo, e a nossa frente do comércio e serviço está lá para abrir o peito e defender os senhores e senhoras que tão bem fazem esse país empregando tanta gente. Muito obrigado. Muito bem. Obrigado, Domingos Sávio, pelas suas palavras. Inclusive, Domingos, eu queria aproveitar e fazer um agradecimento público à sua dedicação à Frente Parlamentar do Comércio e Serviços. A tua dedicação é tão grande e a tua força é tão grande que durante todo esse ano, nós pudemos, durante todo esse ano, manter os nossos almoços toda semana, e aonde nasceram inúmeros projetos na Frente Parlamentar do Comércio e Serviços. Assim como o Passarinho na sua frente parlamentar, né, meu amigo Passarinho, tem trabalhado tanto, com tanto sucesso. Queria aproveitar, fazer o Silvio Costa está por aí? Só mandar um abraço para o querido Silvio Costa, não sei, ex-deputado, pai do ministro Silvio Costa, que acho que já foi. Então tá bom. Bom, vamos chamar agora o nosso querido Luiz Gastão, deputado federal, presidente da Federação do Comércio, licenciado agora, no Ceará, e o autor agora da PEC, né, sobre o fim da propaganda das bets. E o homem que também trabalhou junto com essa turma para liderar a reforma tributária na Câmara. Vamos lá, meu querido. Bom, boa tarde a todos. Queria aqui saudar o nosso senador Eduardo Braga, senador Efraim, senador Isalci, nosso presidente Galassi e, em nome das mulheres, a Virgínia. Queria saudar meus companheiros, meus presidentes, eu que sou vice-presidente da Frente de Comércio e Serviço, meu presidente Domingos Sávio, e sou vice-presidente da Frente do Empreendedorismo, meu presidente Joaquim Passarinho. Então eu tenho dois presidentes, fica fácil, porque eu tenho dois craques me liderando, e aí eu fico só atrás, fazendo meio de campo junto com eles e buscando auxiliar. Mas queria dizer, começar pelo fim, o Domingos Sávio colocou um ponto que eu acho que é muito importante, nós estarmos alertas, e principalmente o Senado que está vendo o texto agora, com relação ao que nós aprovamos, que nós deveríamos ter nulidade com relação ao aumento da carga. Só que o texto da lei acabou ficando de que o percentual da carga tributária sobre o PIB não poderá aumentar. É óbvio que com o crescimento da economia e com o avanço da economia, com essa reforma, que eu acredito vai gerar mais condições de negócio para o país e mais desenvolvimento para o país, é natural que o PIB vai aumentar. Se você vai aumentar o PIB, a relação PIB-carga tributária vai ser o mesmo percentual, vai aumentar a carga, vai aumentar a elevação, e eu acho que podia ter uma regulada com relação a esse ponto, para não aumentar na mesma proporção, para que a gente possa reduzir a carga. Mas já foi colocado aqui por todos, e aí eu não poderia deixar de dizer que todos nós fomos fundamentais nesse processo, principalmente o João Galassi, à frente da Abras, mas a determinação e o empenho
do deputado Joaquim Passarinho na comissão e no grupo de trabalho foi fundamental para se colocar a inclusão das proteínas na lei, na regulamentação e na cesta básica. E é importante se colocar que do texto que nós recebemos do Executivo, ele veio e nós tivemos praticamente 60 dias para discutirmos o texto, dentro de uma inovação nunca vista na Câmara, com 7 sub-relatores que relataram e aonde nós conseguimos realizar as maiores e a maior quantidade de audiências públicas em revezamento entre todos os deputados, e não tenho dúvida que nós conseguimos aprimorar em muito o texto. E aqui, um dos pontos que nós não conseguimos aprimorar, e que é realmente um contrassenso, e que é com relação, nosso amigo Vitor está aí da Coca-Cola e das turbalinas, com relação ao imposto seletivo para os refrigerantes e os que contém açúcares, que disjunta os refrigerantes, qual é a diferença que eles têm para os sorvetes e para os outros tipos de comida que também leva açúcar e que não foram para o imposto seletivo, e para o próprio açúcar que está na cesta básica sem imposto seletivo. E nós sabemos que muito dessas fábricas olha-se sempre para a Coca-Cola e para as maiores, mas não se olha para as pequenas fábricas como o São Gerardo lá no Ceará, como o Jesus lá no Maranhão e tantas outras fábricas de refrigerantes no interior do estado e em todo o Brasil que não tem essa carga. Mas eu queria, aqui também não poderia deixar de saudar nossos cearenses, o Honório Pinheiro, que foi presidente da Unex, e o Nidovando, que é o presidente da CESU, e dizer que nós vamos continuar atentos e acompanhando o que o Senado vai fazer, apoiando as mudanças que são necessárias para aprimoramento do texto, com a responsabilidade de mantermos aqueles avanços que nós temos certeza que o Senado irá fazer para aperfeiçoar o texto e que ele possa se manter na Câmara. E com relação às bets, nós apresentamos uma PEC que estamos coletando assinaturas agora, colocando também esses jogos para que as propagandas sejam igualitárias a cerveja, cigarros, ou seja, que você possa coibir a propaganda desenfreada que se tem pelo mal que tem sido causado a esse tipo de jogo, a nossas empresas e a maioria das famílias brasileiras. E dizer que podem continuar contando conosco, contando com o nosso trabalho na Câmara, para juntos podermos trazer ambiências melhores e segurança jurídica para que os empresários e nós empresários possamos estar sempre construindo o melhor para o nosso país. Muito obrigado a todos. E para quem quiser ouvir um pouco mais do nosso querido Luiz Gastão, ainda ele vai dar uma palestra aqui em Campinas para aproveitar a viagem, né? Na Unimed. Parabéns, Luiz Gastão. Obrigado pelas palavras, parabéns aí pelo teu trabalho fundamental. Bom, eu vou agora chamar, ele tem um apelido de Uber, eu não sei porquê, mas enfim, nosso querido senador Efraim Filho. Efraim Filho é o presidente da Frente Parlamentar do Comércio e Serviços no Senado. Ele nos representa lá no Senado, já foi presidente na Câmara, apresentou no Senado o projeto de lei que permite a venda de medicamentos sem prescrição nos supermercados, teve inúmeros projetos vencedores, como a própria desoneração, e tem nos ajudado muito no Senado, em todas as frentes, inclusive na reforma tributária. Querido Efraim, é com você a palavra. Obrigado. Boa tarde aos senhores, boa tarde às senhoras, uma grande alegria poder estar aqui hoje com vocês. Tempo diminuto, então saudar rapidamente meus amigos deputados estaduais, Gastão, Domingos, Joaquim Passarinho, meus colegas de Senado, Isalci, Eduardo Braga, em nome do Galassi, poder saudar todo o setor produtivo que está aqui hoje. Galassi já começou tirando onda, né? Ele me chama de Uber, porque disse que a cara é de novo, mas a quilometragem é rodada, né, Eduardo? Então, porque a gente já tem uma longa trajetória na Câmara dos Deputados, presidimos a Frente Parlamentar do Comércio e Serviço, fomos 4 mandatos de deputado federal, e agora aos 45 anos
né, ocupamos esse espaço no Senado Federal para estar ao lado dessas grandes discussões e temos sido sempre uma voz ativa e efetiva na defesa de quem produz. É o que tem me guiado, e aí é por princípio e por convicção, por entender que é um dos temas mais importantes hoje no país, fazer com que quem produz, né, consiga ter seus estímulos, incentivos, ter aquela famosa frase, e que não se cansa de ser verdadeira, que governo que não atrapalha já é bom. Se puder ajudar, melhor ainda. Mas, infelizmente, muitas vezes, regras que vêm, né, do poder público têm prejudicado ou atrapalhado, né, quem quer produzir. Tem sido a nossa missão na Frente Parlamentar em Defesa do Comércio, Serviço e Empreendedorismo, dialogar com essas pautas. Por isso que algumas das conquistas que nós tivemos do setor e correlacionado no macro, né, com o setor de serviços e o setor de comércio como um todo, não apenas os supermercados, teve a nossa participação, a autoria, por exemplo, do projeto de lei que se transformou agora na desoneração da folha de pagamento, a autoria, Galassi, de um dos temas da UNEX, o projeto de lei da simplificação das obrigações tributárias acessórias, que é onde está a burocracia. A UNEX defendeu esse tema. Há outro projeto de lei que, para o setor atacadista, né, expandiu, né, os benefícios para se igualar com outros setores da economia. Então, uma pequena prestação de contas para que haja compreensão dos senhores e senhoras que há no Congresso Nacional também uma agenda positiva, uma agenda de defesa. Esse é um setor entre os que mais empregam e mais pagam impostos no Brasil, porque muita gente fala da indústria, sempre bem planejada na articulação com o Congresso Nacional. Muita gente fala do agro. Agro é técnico, agro é pop, mas é o setor de comércio, como os supermercados estão inseridos, os que mais pagam impostos e os que mais empregam no Brasil. E essa frente, com esses parlamentares aqui, tem dado uma voz ativa e efetiva nesse debate. E aqui me permita fazer um reconhecimento. O Galassi tem sido um exemplar representante de setor, um exemplar representante de vocês, porque não é fácil. Eu sei o que é isso, Galassi. É você deixar o seu negócio privado para dedicar o seu tempo, muitas vezes o seu recurso, o seu dinheiro, para estar cuidando da coisa coletiva, dos problemas dos outros, né? E às vezes não é fácil. Você, cada um que é empreendedor, que sabe que cuidar da sua empresa já dá trabalho e lhe consome, né? Muitas vezes abdicar do tempo da sua família e da sua empresa para fazer esse trabalho. Então acho que fica o reconhecimento e merece uma salva de palmas o nosso Galassi pelo trabalho que ele vem fazendo. Entrando rapidamente no tema propriamente dito, tá certo? Reforma tributária. Na PEC, nós já tivemos uma participação bem efetiva, alinhada com o relator Eduardo Braga, para que a gente possa, né, fazer a defesa de quem produz. Braga, eu vou aproveitar o exemplo dele aqui, ele comparou a reforma tributária à floresta, né? A foto é bonita, mas cada um tem a sua. Eu tive um insight ali, vou além. Também comparo com a sua mesma floresta. E a foto é bonita, mas dentro da floresta tem onça pintada, tem cobra, tem inseto venenoso, né? Então tem que ter muito perigo quando o cara vai entrar na floresta. De fora, ela está linda. E quanto mais a gente se insere dentro desse debate, a gente vê que existem ali, sim, situações a ser tomadas. E para mim, no macro, o tempo é pequeno, não dá para descer a detalhes, é sim um momento de disputa. É uma arena entre governo e setor produtivo. Não dá para abrir mão de nada nesse momento, porque cada espaço, cada metro quadrado que o governo avançar naquilo que hoje é do setor produtivo, será muito difícil depois a gente conseguir retroceder. Então é preciso sim ter essa discussão. Primeiro, foi importantíssimo fazer a reforma tributária. Muita gente ainda hoje contesta. Ah, mas será que foi bom? Será que foi ruim? Não deveria ter feito? Tinha que ter feito. Se tem um consenso,
é que o atual modelo é arcaico, obsoleto, esgotado, está ultrapassado, nos joga nas últimas posições do ranking Doing Business como um dos piores ambientes para se fazer negócio no mundo. E vocês, os heróis da resistência, os empreendedores brasileiros, mesmo dentro desse manicômio, mesmo dentro desse sistema que é tão confuso e tão complexo, Galassi, que no Brasil até o simples é confuso. Então, é preciso que a gente compreenda, mudar o modelo para um modelo mais simples, menos burocrático e que facilita a vida de quem produz, foi uma grande conquista. E nós fomos buscar, não, Eduardo, numa jabuticaba tupiniquim produzida no Brasil, como os muitos tentam fazer, não. Nós fomos buscar na OCDE, nas economias mais desenvolvidas do mundo, as suas melhores práticas e trouxemos o IVA para o Brasil, com seus princípios, com suas convicções. Claro que no Brasil, até para copiar dá trabalho. Nós fizemos um IVA dual para atender a 3 níveis de federação. Mas os princípios do IVA, a não cumulatividade, a não regressividade, estão presentes. Então, para o Brasil, vai ser extraordinário, para o nosso modelo, vai fazer a economia crescer. Aonde é que está a cobra venenosa, os insetos, está certo, a onça pintada, o perigo mora nos detalhes, é na alíquota. Então, a mudança de forma, a mudança de modelo é muito bem-vinda, é um ganho que não retrocede, não volta atrás. A grande discussão vai ser a alíquota. E a alíquota é uma decisão também de governo. Existem governos que vão propor uma alíquota menor, numa alternância de poder, amanhã alguém vai poder propor uma redução de alíquota, reduzindo o tamanho do Estado. É uma discussão que vai ficar para frente, vai ser uma calibragem sempre. Se o modelo estiver intacto e funcionar, vai poder calibrar. E aí eu concluo no meu tempo, Galassi, dizendo, para deixar uma ideia. A gente tem que mudar o chip de que é o governo quem diz quanto vai ser a alíquota que precisa para cobrir os gastos dele. É isso que está errado, é isso que as pessoas não percebem. A gente não pode ficar refém dessa narrativa dos governos de que tudo o que eles querem fazer, a gente tem que arrumar uma arrecadação para bancar. Não dá, não é assim. Sonegação. Obrigado. Sonegação. Tá certo? Inadimplência. Tudo isso é um extra que não pode ser depositado nos ombros de quem produz. Tá certo? A palavra da moda do Brasil é equilíbrio fiscal, é responsabilidade fiscal. Opa, mas estão esquecendo de um detalhe. Equilíbrio fiscal não se faz apenas pelo lado da receita. Arrecadar, arrecadar, arrecadar. Equilíbrio fiscal também se faz pelo lado da despesa. Qualificar o gasto público, reduzir custos e ver que há limites para depositar sobre o ombro de quem produz o peso do aumento dos impostos. Então eu defendo, por exemplo, tem um número, não quero discutir o número aqui, se é 25, se é 26, 26,5, como estão dizendo, mas para mim o Congresso Nacional, o Senado, relator Eduardo Braga, e você já trouxe essa ideia na PEC, mas temos que consolidar dizendo que é 26,5, ponto. Se o governo quiser, ele que se adapte ao que vai ser arrecadado. Não dá para o governo dizer, tudo que eu quero fazer não cabe 26,5. Vocês têm que colocar 27 ou 28 para poder fazer. Está errado. E eu acho que é isso que o Congresso Nacional tem como maior missão. Fica aqui a participação, mas claro, sempre a defesa de quem produz, Galassi, conte conosco. E meu reconhecimento valoroso a quem trabalha, a quem empreende, a quem emprega e a quem produz no Brasil. Muito obrigado. Obrigado, amigo. Obrigado pelas palavras, pela consideração de sempre. O Efraim, eu brinquei aqui de Uber, né? Mas agora ele também é considerado, principalmente na Paraíba, um foguete que não dá ré, né? Nosso foguete vai embora, né? Efraim tem trabalhado muito bem, um excelente senador. Bom, agora com vocês, o senador Exalci, ele está tocando, né, a discussão sobre a reforma tributária na CAI, que é a Comissão dos Assuntos Econômicos.
e tem dado a oportunidade para os inúmeros setores apresentarem seus pontos de vista. E isso tem sido muito importante, né, Exalci? E teu modo muito democrático de ser, eu queria agradecer muito e agradecer também por você ter apresentado as emendas no Senado que vão contribuir com uma melhora na questão dos impostos sobre o carrinho de compra do setor dos mercados. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, gente. Cumprimentar aqui o João Galassi, viu, João? Ao mesmo tempo, parabenizar pela iniciativa, pela participação, pelo trabalho da Frente Comércio e Serviço, que participo de vez em quando lá com o Domingos. Cumprimentar meus amigos aqui, Domingos, Gastão, Passarinho, meus colegas que são referência para mim lá no Senado, Efraim e Eduardo Braga, né? Cumprimentar o Jair, lá o nosso da Asbra, lá do DF, toda a equipe aqui do DF, a Virgínia, em nome dela, eu cumprimento todas as mulheres. Bem, eu, como sou do DF, o DF não tem eleição agora municipal. Então, em função que não tem eleição, e em função da minha formação, que eu sou contador, auditor, então fui eleito lá na coordenação do grupo de trabalho da CAI. E que para mim está sendo uma experiência muito boa. Primeiro, como deputado federal, eu devo ter ficado 12 anos lá, discutindo a reforma tributária. Então, como foi dito aqui, é unanimidade. A necessidade de uma reforma, essa é a unanimidade, né? Acho que é fundamental isso. Agora, eu vi durante o debate que os termos eram simplificação, neutralidade. Esses são princípios básicos. E eu, como contador, digo assim, mas, cara, simplificação, durante 10 anos nós vamos fazer tudo que a gente faz hoje, mais o que vem aí. Então, não vejo grande... Prepare o bolso aí para os contadores, então vamos aumentar a conta aí, porque realmente o trabalho vai aumentar muito. Neutralidade, o Galassi mesmo fez uma apresentação hoje aqui, onde aqui no supermercado, há um aumento de 13 para 19. Da mesma forma que você apresentou isso, vários outros segmentos também estão apresentando, como a construção civil também, com dados bastante concretos e que a Receita tem agora a obrigação de contestar com os números, para que a gente possa de fato verificar quem é que tem razão, não é? Mas toda terça e quarta e algumas quintas agora de manhã, a gente tem feito várias audiências exatamente para ouvir os setores. A reforma, em termos acadêmicos, em termos de teoria, é maravilhosa. Agora, a gente precisa entrar no mundo real, lá na ponta. E acho que agora é que as pessoas começaram a fazer os cálculos, que representa para mim essa reforma. Então a gente está vendo agora, com todos os segmentos, aquelas cobras, como foi dito aqui, na floresta, né? A onça pintada, tem uma série de... O que mais tem são esses bichos aí dentro da floresta. Então isso é importante, porque nós vamos apresentar no dia 22 de outubro, nós vamos apresentar um trabalho, como o Efraim fez no início, na aprovação da PEC, nós vamos fazer a mesma coisa. Eu tenho solicitado para os segmentos que apresentem o texto da Câmara, a proposta de mudança e uma justificativa, assim, muito didática e uma coisa muito óbvia, que qualquer senador, lendo aquilo, poxa, tem que mudar mesmo. Então a gente está pedindo quase que o óbvio. E são tantos óbvios que a gente vai dar muito trabalho realmente para o senador Eduardo Braga na CCJ fazer então esses ajustes. São ajustes necessários e que eu tenho certeza que com a justificativa que está sendo apresentada, a gente tem grande chance de fazer muita alteração para poder realmente ter uma reforma consistente. Porque nós precisamos convencer também a Câmara e depois o Executivo. Não adianta fazer uma reforma no Senado ideal e a Câmara abandonar o texto e votar o texto da Câmara. Ou a Câmara aprovar e depois vetarem tudo isso no Executivo. Por isso que esses debates são importantes e convido a todos a continuarem participando,
Nós estamos aí amanhã, terça-feira agora nós estamos fazendo de manhã, na quarta-feira à tarde e algumas quintas de manhã também esse debate. Mas acho que é muito importante, acho que a gente vai conseguir realmente entregar para o país, não sei se este ano, porque também, como foi dito aqui pelo relator Eduardo Braga, não adianta também correr na tentativa de votar qualquer coisa, se a gente não conseguir realmente chegar num texto que seja realmente um texto que seja justificado, que possa ser consenso na Câmara e no Executivo. Mas contem comigo, parabéns, Galassi, pelo trabalho da Abras, e também da Unex lá, que tem feito um belo trabalho. As frentes hoje têm um papel fundamental no Congresso. Antigamente, a força estava nas comissões, mas como as comissões têm que obedecer, a questão da proporcionalidade partidária, muita questão ideológica, o que está valendo hoje, que tem peso grande hoje no Congresso, são as frentes. Por isso que a gente tem aqui que ressaltar o trabalho da Frente de Comércio e Serviço, do empreendedorismo e outras frentes que têm feito um trabalho maravilhoso e contribuído muito para o país, porque ela tem foco. Essa questão partidária fica de lado e aí a gente trabalha aquilo que interessa realmente para o país. Então aqui agradeço o convite e estamos lá à disposição, lá na CAI, para a gente fazer um belo trabalho para entregar para o nosso querido senador Eduardo Braga. Muito obrigado. Oi, queridos Alci, nós que agradecemos, viu? Obrigado de coração por todo o seu trabalho. Bom, cada um correu um pouquinho mais do tempo, nós estamos aí 5 minutos para encerrar o painel. Eu vou deixar para o Eduardo fazer as considerações finais, agora que teve uma visão um pouco mais da Câmara. Tem um pedido aí, hein, senador, para manter pelo menos da sexta que já está e melhorar. Bem, João, eu já falei aquilo que acredito ser os princípios fundamentais, como disse o Isalci. Eu quero cumprimentar a todos que se manifestaram aqui de forma tão brilhante e dizer que o nosso desafio, efetivamente, é fazer com que o Brasil possa ter um custo Brasil menor, que nós possamos gerar emprego, fazer o Brasil crescer, e isto não acontecerá se nós não acertarmos a mão na regulamentação da reforma tributária. E para que nós tenhamos certeza de que isto acontecerá, nós precisamos ampliar o debate, dar muita transparência ao que nós estamos aprovando, para que nós tenhamos o setor produtivo plenamente informado, para que nós tenhamos a sociedade informada sobre o que estamos aprovando para as futuras gerações. Uma mudança na reforma tributária brasileira não acontece em regime democrático em nenhum momento. É a primeira vez que nós estamos aprovando uma reforma tributária na República Federativa do Brasil em regime democrático. Todas as outras reformas que o Brasil teve não foi com liberdade de imprensa, não foi com debate público, não foi com a discussão com todos os segmentos da sociedade brasileira. É a primeira vez na nossa história que nós estamos fazendo isso. Portanto, é mérito do Congresso Nacional, é mérito, e aqui tenho que reconhecer o papel do ministro Haddad nesse processo. O ministro Haddad teve um papel e tem um papel importante nesse processo. Não vamos deixar de reconhecer isso, porque se não fosse a capacidade de diálogo, a capacidade de ouvir do ministro Haddad, talvez não tivéssemos chegado até aqui. É preciso exercer muito mais esta capacidade. Como eu disse, o texto que nós vamos aprovar no Senado precisa ser
necessariamente consensuado com a Câmara e com o Executivo, se é que temos que fazer um freio de arrumação para aprimorar e melhorar a regulamentação da reforma tributária. Portanto, que Deus nos oriente, nos ilumine, nos dê sabedoria. Eu quero aproveitar esse minuto final só para dizer uma coisa. A minha família vem do setor de supermercados. Eu tenho uma prima que foi vice-presidente da Abras, a Fátima Braga, e eu quero aqui dizer que eu me criei dentro das empresas, vendo como é importante para o Brasil e quanto é importante na geração de emprego, no abastecimento do nosso povo, o setor supermercadista. Portanto, aqui o meu reconhecimento e o meu pedido de uma salva de palmas a esse setor que tantas vezes é esquecido, é ignorado. E para finalizar, eu quero dizer que nós estamos vivendo extremos climáticos. Eu sou do estado do Amazonas, que teoricamente é responsável por quase 15% da água potável do mundo. No entanto, nossos rios estão vazios, estão secos. É impressionante. Eu tenho 64 anos de idade, sempre vivi na Amazônia e nunca vi o que está acontecendo. E não está acontecendo apenas agora. Ano passado nós vivemos uma grande seca. E o setor do varejo, este ano, está tendo que fazer estoques para que garanta o abastecimento, independentemente das intempéries. Portanto, meu reconhecimento e minha salva de palmas a um setor tão importante para o abastecimento do Brasil. Muito obrigado. Nós que agradecemos, senador. Inclusive, a Fátima Braga foi uma vice-presidente da Abras exemplar. Deu, assim, teve à frente da entidade por muito tempo, com seus pares na época, e realmente foi um momento muito bacana. Por isso, inclusive, o senhor foi reconhecido, inclusive, também como nosso supermercadista honorário, que é um supermercadista eterno dentro do nosso setor. Obrigado de coração, viu? Bom, agora nós vamos encerrando esse painel. Queria agradecer mais uma vez Luiz Gastão, Domingos Sávio, meu querido Efraim Filho, meu querido Isalci, meu querido Joaquim Passarinho. Nós sabemos o quanto a agenda de vocês é uma agenda difícil. Nós estamos em eleições, pessoal, nas eleições nas prefeituras. Todos esses, exceto Isalci, que é um privilegiado. É um privilégio. Goiás tem eleição em volta, 42 cidades em volta. É verdade, né? Tem em volta. Então, ou seja, eles deixaram a campanha, deixaram de estar junto aos prefeitos nesse momento para estar aqui conosco. Não é pouca coisa, é uma agenda difícil e ter esse privilégio de ter essa bancada de parlamentares aqui nesse momento, tendo essa oportunidade de falar com vocês, é nós que somos privilegiados de ter essa oportunidade de escutá-los e ter essa oportunidade de realmente ter esse momento. Então, uma salva de palmas para esses nossos amigos que realmente merecem. E muito obrigado, viu? E todo esse bate-papo aqui entra depois em todas as nossas redes, comunicação em todo o país, nas redes estaduais, na TV, no rádio, enfim, tudo que nós temos de comunicação. Obrigado. Muito obrigada, senhores. Convidamos para que se juntem no centro do palco para tirarmos uma foto oficial deste painel.